Olá galera, começando do nada, episódio de número 108, live, diretamente do www.spreaker.com/show/do nada. Eu sou Guilherme Bicudo. E aqui, Alex Miranda com vocês. Galera, um abraço grande aí, todo mundo de volta. Ahn, Bom, do que vocês querem? A gente tá live, né? Estamos... O que vocês querem falar hoje? Participa aí com a gente, os nossos milhões de seguidores. Quem lem- quiser dar opinião aí. lembrando que a oportunidade do live aqui é que nesse site que eu falei, que é o www, mesmo se você estiver escutando isso como gravação, numa próxima vez você pode estar ao vivo com a gente. A gente geralmente tem feito os podcasts às quartas-feiras, 1 hora, um horário super business aí pra você, que não Aham, trabalha, que tá de boa aí, não tá colaborando tanto. Não, brincando, né? Hoje as pessoas têm horários muito diferentes, né? E, aham, e aham. tem pessoas que eu tenho certeza que tem disponibilidade de estar aí, e daí você pode participar, fazer comentário, perguntar. E a ideia é que daí você pode ajudar a dirigir, a orientar assim para onde que essa conversa vai, porque de começo a gente não sabe para onde vai, né? Aham. E a gente vai inventando, né, Alex? Você tem alguma Com coisa certeza. aí ou como que é? Não, não, não. Você falou de relógio ali mais cedo, antes da gente entrar aqui na live, você falou de relógio e assoviar pra dentro. Não sei, o tempo, né? O tempo é uma coisa, é um dos assuntos que daqui a ali tem. E aí, eu não lembro do último episódio, a gente falou de coisas muito importantes. Muito, 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 muito importantes. Que aí a gente teve a participação do Davi e do Cassiano. Ah, mas. É, E aí, enfim, né? Material sem fim, mas eu não tenho nenhum. É tanta coisa que eu acabei Ah, sem nenhuma uma coisa eu definida tenho pra uma falar. coisa mais ou menos em mente aqui, que é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, que tem a ver com aquela configuração, né? De quando estão duas pessoas, Uhum. de Sim. quando tem mais, né? E nos últimos dias eu tive vendo bastante isso. No outro dia foi a primeira vez que a gente teve 4 pessoas. E aquele dia eu não senti nenhum tipo de limitação que nem às vezes eu sinto. Foi uma coisa curiosa. Sim, sim. Mas assim, você já me perguntou o que eu achava que significava isso, né? Qual que era a diferença de estar em dois e três. Mas eu acho que eu nunca perguntei pra você, assim, o que você acha que tá por trás disso, dessa comunicação, de quando ela é feita só com uma pessoa, e quando tem mais pessoas, ou quando tem talvez um número que nem agora, eu tô me comunicando diretamente com você e talvez com mais alguém que esteja escutando, eu não sei, né? Mas pra você, o que tá por trás disso? Dessa comunicação aí que rola. Cara, olha, a gente consegue entrar. É aquilo que você sempre fala, quando a gente tá aberto a desdobrar pontos sem resistências, sem querer definir alguma coisa, sem querer, ah, sei lá, impor um determinado pensamento, sei lá, uma determinada filosofia, a comunicação rola diferente, né? A comunicação rola mais fluida. E aí eu acredito que independe de quem é que está aí presente ou não, de quem é que está distraído ou não. Ainda que distraído esteja na mesma frequência, dá para desdobrar um monte de coisa aí. Né? Mas assim, o que está por trás disso, eu acredito que seja essa coisa de estar na mesma frequência, né? De estar ali aberto. Penso eu que seja isso assim que faz as coisas comunicarem, faz as coisas fluírem, né? Uhum. Então, É, o que eu vi, o que eu tenho visto, assim, isso, uma pessoa falou sobre a gente tá dentro de vamos dizer, a matriz que a gente tem de comunicação, ela tem muito a ver com a questão de um espelho. uhum, Então, quando eu tô conversando com você, eu posso colocar esse espelho em que eu me vejo através de você. uhum, Mas você não consegue fazer isso quando você está com muitas pessoas. Porque você não tem em quem
porque você tem que escolher uma pessoa em onde você vai colocar isso, né? Então, Sim. uma limitação que a gente teria na nossa comunicação é de que a gente não tem uma outra matriz sem ser essa coisa do espelho, porque sempre fica, não sei se você percebe, mas sempre fica como um teto que a gente sempre fala, ai, você se vê no outro, você se vê no outro, mas Uhum. isso também é uma limitação de você se ver no outro, porque e daí assim, essa matriz que não seria espelhar, porque assim também tem a ver com o que você falou também de a pessoa tá querendo controlar, né? Uhum. Porque Uhum. se eu entro numa conversa e quem tá conversando ali, a minha identidade tá colocada nessa, vamos dizer, minha identidade pessoal, eu vou cair numa matriz de espelho, porque eu vou querer ficar me vendo nos outros. E Aham. se tiver muitas pessoas, eu vou estar perdido nisso. Então, o fato de isso ter acontecido comigo pode ter a ver com isso. Mostrar que dentro dessa comunicação eu não tava, assim, eu não conseguia colocar a minha perspectiva numa uma identidade impessoal, porque Você não conseguiu? não conseguia Sim. e isso me limitava. E daí, e uma coisa que me aconteceu também, de tipo, outro dia quebraram um espelho, e daí eu fiquei pensando, nossa, né? Quando quebra um espelho, as pessoas falam que dá azar. Uhum. Mas isso é como se fosse tipo de uma superstição que tá como se fosse bloqueando a gente a superar essa visão espelhar. Você entende? Porque Uhum. é um mito, tipo Narciso e tudo. É um mito que a gente tem, que a gente tudo que, por exemplo, se eu quiser falar alguma coisa aqui, vão falar, você tá falando isso porque você tá se enxergando de fora. Tipo, a pessoa nunca pode estar dizendo uma coisa que não tem a ver com ela. Uhum. Se você acredita nessa crença, nessa visão do espelho, tudo que eu tô Aham. dizendo reflete alguma coisa minha do Guilherme, entende? Eu não posso estar dizendo Sim. uma coisa que transcende a minha pessoa. E daí o que eu percebi é isso, como essa superstição do espelho, ela ela é tipo como se fosse um feitiço pra você não passar por isso. Vai dar azar, hein, se você quebrar o Ah. espelho. Então, se eu romper e eu não tiver me vendo, eu tô conversando, tá eu, você, a Patrícia, o Cassiano, o Davi, todo mundo que já participou aqui, se eu não tiver me vendo em vocês, eu tô quebrando esse espelho, entende? Aham. Aham. Então, pra mim foi a ficha que caiu essa semana. Não sei se fez algum sentido pra você aí. Não, fez todo sentido. Tanto é que essa coisa do espelho, quando a gente olha para o espelho, a gente lida com certos reflexos que, sei lá, uma mancha aparece no rosto, ou sei lá, o cabelo não tá. Bom, eu não gosto nem de falar de cabelo, porque quem me conhece sabe que cabelo não é o meu forte. Mas o cabelo não tá do jeito que a gente gostaria que estivesse, né? Sei lá. Aí você, às vezes, quando você não tá, você acorda e se olha no espelho e não se enxerga como realmente é, mas fica preso no que o espelho tá refletindo superficialmente, né? Mas se você se encarar no espelho de forma além do reflexo, não importa se o espelho quebra ou não. Você sabe o que é a sua essência vai refletir de qualquer forma, né? Ah, mas aí eu entendo que é importante entender essa coisa de cada um com quem a gente interage, reflete. Reflete alguma coisa que a gente às vezes nem está preparado para enxergar naquele determinado momento, né? Essa semana, inclusive, aconteceu um- uma experiência comigo de alguém apontar alguma coisa a meu respeito que na verdade, eu já achava que tinha olhado para isso com mais, com uma, sei lá, não sei se com mais clareza é a expressão, mas que eu já tinha olhado para mim vezes suficientes, entendeu? E toda vez que a gente olha para essa coisa como se fosse uma mera imagem refletida de forma repetida,
a gente acaba ignorando as informações que elas estão passando naquele momento, né? E aí você é mais ou menos assim, mas isso eu já vi. Aí você ignora, que é mais ou menos aquela coisa que você falou, tipo, quando o espelho se quebra, é como se fosse o efeito contrário, né? Quando o espelho se quebra, você fica naquela de não passar, não juntar, não passar daquela crença de que aquilo vai te trazer algum mal. Aí, sim, mas já quebrou, e aí como é que você faz pra para resgatar, sei lá, ou quebrar o feitiço, né? Se quebrar espelho dá azar, como é que você faz pra, sei lá, para desfazer o feitiço? E aí eu penso justamente nisso, tem coisas que você deve sim olhar e não ignorar, ou talvez aceitar, o espelho quebrou, isso não significa que o azar eterno vai me acompanhar. Quando na verdade o espelho, o vidro, quando derretido, ele se torna um novamente, né? Então, tipo, ele pode se tornar espelho novamente, né? Depende da alquimia que se trabalhar nele, mas os reflexos, a gente, por mais que a gente ache que os reflexos são aquilo que a gente sempre olha, depois que a gente passa a se encarar de uma forma mais, mais profunda, os nossos reflexos nunca vão ser o mesmo sobre a gente, né? Tem vezes que, enfim, aí de novo, tem vezes que eu acordo, me olho no espelho e me acho um bosta, mas tem vezes que eu acordo, me olho no espelho e me acho o rei da cocada. Eu vou dizer preta porque senão eu vou parecer racista, mas enfim. Aham. Mas o, Mas, aham. Mas o ponto que eu vejo assim é, tá, tem a pessoa que nunca se percebeu. E daí, para essa pessoa, ela olhar o reflexo vai ser um passo adiante, vamos dizer. Mas depois, o que eu tô colocando é que essa coisa de você estar eternamente preso a esse reflexo é um mito também. Porque se você está preso a esse reflexo, você nunca consegue sair dessa identidade pessoal. A questão é, a nossa conexão de verdade, a minha conexão que eu tenho para eu conseguir, por exemplo, para eu perceber isso que eu tô percebendo, eu sei que não foi tipo o Guilherme que conseguiu ver isso, entende? É aham, uma coisa da minha que se filtrou através da minha identidade impessoal. A minha noção de espelho não permitiria sair disso, porque eu teria que enxergar isso nos outros, e os outros não estão me dizendo isso. Então, é assim, isso não é de uma coisa que eu tô vendo minha nos outros, é uma coisa como se fosse que pertence a todos. Então, uhum, e daí foi interessante, porque se o espelho se quebra, né, que fica os cacos. E daí eu lembrei que a gente tinha feito um episódio falando sobre isso. E daí eu falei, nossa, eu queria ver o que a gente falou. Eu queria escutar, eu queria lembrar. É interessante, é como se não tivesse aham, sido eu quem falou, porque eu falei, nossa, vai ter coisas interessantes nesse episódio. Eu quero lembrar o que eu disse, o que o Alex disse. E daí o episódio falava a gente falou sobre isso, que às vezes a gente tá como se fosse segurando um caquinho, né? E a gente tá querendo colar pra formar, mas a gente não tem como fazer isso. Isso se faz sozinho. Então, aham. então, numa comunicação real, assim, você vai estar se comunicando com várias informações. É como se você estivesse com vários cacos. E dentro dessa nossa percepção que a gente vai controlar a conversa, eu só vou poder comunicar de caco a caco. E Mas, teve uma. mas essa possibilidade de isso se juntar de uma forma que eu não compreendo para me dar uma informação, vamos dizer, nova, não está no meu poder. Então, Uhum, esse é para mim o ponto que fez tipo sentido para mim. uhum. Essa coisa de os outros. Tem coisa. Existe uma janela de Grow, não lembro agora o nome, mas eu acho que é janela de Grow, não lembro agora o nome, mas é um quadrante que define as coisas que você consegue enxergar em você, as coisas que os outros conseguem enxergar em você,
as coisas que você e o outro conseguem enxergar em você, mas tem um quadrante, que é como se fosse um ponto cego, aonde você não consegue enxergar nada sobre você, mas somente os outros conseguem, né? E aí, obviamente, tem aquela parte onde só você consegue enxergar coisas sobre você, né? Mas, Mas isso está centrado no você, né? E esse você, qual que é o conceito desse você, entende? sim. Mas a questão é que tem coisas, quando você fala Porque do se não tudo pertenceria a mim, isso que eu tô dizendo pertence a mim, então assim, as pessoas estão vendo o que eu tô falando, ou isso que eu tô dizendo tem a ver com todos? Porque a maioria dessas ferramentas que a gente tem, ela sempre centra muito nessa pessoa, nessa identidade pessoal. sim, sim, Daí sim. e a gente fica numa prisão, porque então é você aqui que vê, você que não vê, você, mas é tudo você. Então não tem uma coisa que não é que é o você que tá por trás de você, mas De que não é todo. você. Não é você. É um ponto em que você tá junto com as outras pessoas. Uhum, Não sei uhum. se esse ponto, Sim, entende que não tá incluído. eu entendi, eu entendi. Mas o que eu tava querendo dizer era justamente essa coisa de quando você fala que a gente pode se comunicar como se depois que o espelho se quebra, como uma analogia a você, como se fosse caco a caco. Eu lembrei daquilo que você falou sobre o fractal, que na verdade quando se quebra, todos os cacos têm o todo, Sim, mas né? não através do pessoal. O que eu tô falando, que o caco a caco seria, é assim, eu tô achando que o Guilherme que tá fazendo a comunicação com o Alex. Então a gente só vai ficar com esses dois cacos nossos. Então, Entendi. essa coisa do fractal que você está falando é eu conseguir sair dessa minha identidade pessoal, que às vezes eu consigo fazer e não consigo. Então, voltando naquela coisa de dois ou três, tipo, eu me sinto mais confortável no dois, que provavelmente eu tenho mais chance de controlar. Tem sentido, né? Sim, 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 sim. E daí. Mas daí eu talvez esteja só no caco a caco. Então como que eu solto pra tu tá formando esse espelho, né? Uhum. E eu lembrei também que os japoneses, como tradição, eles existem alguns. A galera que trabalha com cerâmica, é, existem vasos milenares, assim, e que quando quebrados, eles fazem uma colagem com ouro e o vaso, as partes onde os vasos se quebram, eles são colados com ouro. E aí eles ganham uma outra roupagem e eles se tornam inteiros. É como se houvesse uma reestruturação do inteiro com uma nova roupagem. E parece que se caso eles se quebrem de novo, eles não se quebram aonde foi colado com ouro, entendeu? Eles se quebram em outras partes que não estão coladas. E aí eu penso que seja justamente isso de repente, quem é que faz essa colagem, né? Muito provavelmente, talvez nessa linguagem impessoal, nessa identidade impessoal, aconteça essa possibilidade de você se reestruturar, olhar para si e, obviamente, para o todo, de uma forma mais ampla, né? Bom, viagem, obviamente, mas é mais ou menos essa linguagem. Não sei se está conseguindo me acompanhar, mas Ah, outro dia também no episódio passado, ah, o Davi tinha falado disso, de como as coisas explodiam, né? Quando Uhum. elas já deixaram de se poder inventar dentro daquele contexto, então elas se explodiam para formar novas possibilidades, assim. Então tem um ponto em que essa minha noção dessa identidade pessoal, ela não tem mais como se expandir. Então é como de certa forma ela tivesse que se implodir para poder se juntar de novo com esse todo e, e lançar de novo uma nova identidade pessoal, mas
vinda de um outro lugar, assim. Agora, essa explosão, ela não vamos dizer, não é controlada pela identidade pessoal. É assim, para a identidade pessoal é como se fosse uma explosão, mas para uma perspectiva mais abrangente, isso está sendo contido. Não é um processo caótico. Pra gente é caótico. Então, esse lugar para onde eu vou, da minha perspectiva pessoal, é caótico. Mas eu sei que de um outro lado isso tem algum tipo de ordem, assim. Então, aquilo que a gente já falou dessa entrega que você entrega, que você vai cair dentro de uma outra configuração em que você vai ter mais espaço e você vai estar contido por essa organização, né, sei lá, do espaço-tempo que está criando esses fenômenos de explosão, de interação, né? Tá, então como é que você definiria uma identidade? Qual seria a identidade impessoal e qual seria a identidade pessoal? Do que, como é que você definiria isso? Essa identidade pessoal tem a ver com essa minha noção de particularidade Uhum, em que eu me vejo diferente dos outros e que eu me vejo separado dos outros. Então, uhum, assim, ela existe. Assim, eu tenho necessidade dela para existir. Pra eu ter em conta uhum. que eu não sou você. Então, eu posso comandar a minha voz e tentar falar certas coisas, mas eu tenho um limite do que eu posso fazer dentro dessa noção de separação. Então, eu tô sendo alimentado por coisas que, pra mim, estão inconscientes. Esse inconsciente, ele tá alimentando você também. Esse mesmo inconsciente está alimentando nós dois. Então, por exemplo, aqui a gente pode estar lutando, eu e você. A gente pode estar discutindo ou a gente pode estar concordando. As nossas identidades pessoais vão achar que elas estão fazendo certa coisa, não sei. Mas a nossa identidade impessoal, que é comum, esse nosso inconsciente, ele está coordenando isso. Então, essa identidade pessoal é esse ponto que para mim é identidade pessoal. Vou falar mais devagar, porque as palavras são parecidas. Aham, Essa nossa identidade impessoal é para nossa identidade pessoal um inconsciente certo. que está organizando essas identidades pessoais. Então, essa identidade pessoal, às vezes ela está lutando para controlar essa situação. Só que ela está sendo controlada. Então, como que eu vejo assim que é a dinâmica do processo mais fluida é que a identidade pessoal ela reconhece essa dinâmica e ela permite que essa identidade impessoal venha tipo se expresse através de mim, através da minha identidade pessoal. Porque Então, no fundo assim, eu não crio nada, eu não posso fazer nada além das pequenas coisas que eu vejo na minha frente. Só que tem uma capacidade muito maior do que a que eu posso perceber. Então eu tento descobrir como que eu me conecto a, a essa possibilidade. Não sei se ficou claro. é, mais ou menos. Boa. Porque eu entendo que já é um bom ponto para você abrir, porque eu acho que a gente está começando a chegar em algum ponto mais claro aqui. Porque quando eu falo de coisas pessoal, quando você fala de coisas dessa identidade pessoal, e aí você traz esse lance do permitir, isso é fundamental. Talvez essa seja a coisa de, essa seja uma das coisas que me trazem o entendimento de que essa identidade pessoal requer uma permissão consciente para que essa inconsciência interaja comigo. Essa coisa que eu não consigo calcular, essa coisa, sei lá, seja circunstâncias, seja atitude dos outros, seja sentimentos, seja principalmente dos outros, seja qualquer coisa. Essa minha identidade impessoal, ela vai me ser mostrada conforme eu permito
abrir ou expor a minha identidade pessoal. E aí eu fico, e aí é onde eu entro nessa coisa de você, sim, você só vai conseguir enxergar mais dessas identidades, do quanto elas se fazem presentes em você e no todo, conforme você se permite interagir, né? Mas você, E não ficar você entende que essa identidade impessoal, ela não é tua, certo? certo, não, E eu daí, entendi. então, Eu falei e daí o que acontece? ela, Se a identidade ela é minha, impessoal. mas ela é tudo, não é isso? Isso, mas assim, se a identidade impessoal não é tua, a pessoal também não é. Aí que tá o ponto. Ela é, mas entende? Se você percebe que a É, mas identidade não é, porra, impessoal. como assim? Ué, são os dois. Ah, então ela é. Se ela é, mas não é, então ela Sim, é. assim, Eu entendo. não, não, não. A identidade impessoal, ela não é tua, você percebe isso, que ela também é minha. Então ela não é Sim, tua. tá. Mas se a identidade impessoal não é tua, a pessoal também não é. Você entende isso? Porque a pessoal tá dentro da impessoal. É, entende? Entendi. Agora, assim, um exemplo que me surgiu quando você estava falando, que talvez explique melhor, é Abra como um se pouco mais. abra um pouco mais. Vamos dizer, você, Alex Miranda, é um ator famoso. E daí você recebe um papel. Aham. Então você vai lá, lê o papel, e daí você entra em cena. E você tá em cena fazendo esse papel. E daí você tá fazendo isso tão bem que você esquece que você é um ator vivendo esse Uhum. personagem. Você tá sendo esse personagem. Uhum. Só que daí tem um momento ali que você tá perdido na cena. Só que daí você lembra, eu sou um ator. Eu não Uhum. sou esse personagem. Então, nesse momento você se conecta com esse ator. E esse ator ele te dá recursos para esse personagem. Então seria mais ou menos uma analogia de que a gente está vivendo um papel que a gente vive ele tão completamente que a gente esquece que é um papel. Mas ele vem Uhum. de uma coisa maior, que uma hora alguém vai falar corta, daí você vai poder Aham. parar e você vai poder olhar e você pode dizer, vamos reescrever essa frase aqui e mudar o final assim? Uhum. No nível, vamos dizer, do roteiro, isso pode estar sendo reorganizado de uma maneira que o personagem não tem a menor noção. Então, é a questão do desdobramento, né? Como se você Sim. dentro de uma coisa maior, que está dentro de uma coisa maior. Então, a identidade pessoal, se a gente vive ela assim, se a gente consegue limitar realmente a identidade pessoal e falar que ela é um nada, daí ela começa a ser alguma coisa maior. Uhum. Porque daí ela começa a assumir, dentro dessa hierarquia, o papel verdadeiro dela. E daí que ela tem um potencial maior do que quando ela tava Uhum. lutando, né? Porque daí eu tava lutando contra o meu espelho. De eu ser aquilo que o meu espelho diz, ou não ser aquilo que o meu espelho. Mas o meu espelho tava me prendendo. Você vê que todos esses parques têm aquela casa do espelho e você se perde na casa do espelho? Você já viu isso? Aham. Aham. Entende? Sim, 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 O sim, sim. espelho, tipo, que o Narciso se perde no espelho, ele olha, ele fica congelado, né? Então Aham. a gente acaba ficando congelado dentro dessa nossa identidade pessoal. E isso tem um Sim. porquê, porque senão eu não acreditaria, não iria me mobilizar para fazer esse personagem se eu soubesse que era uma besteira completa. Aham. Então isso tem o porquê. Mas aí tem um ponto que você pode. Não, não, pera, eu também sou isso, mas tem um outro lado que está se comunicando comigo, né? É. Agora que você falou esse lance do cinema, do ator, da fama e tal, do ator famoso, da encenação, eu não sei se você já assistiu um filme com o Jim Carrey. Na verdade, era para ser um filme, mas se tornou um documentário. Jim and Andy. Você já assistiu? Não, não. O Jim Carrey interpreta um cara chamado Andy Kaufman. Andy Kaufman era um comediante dos anos 80, acredito. Uhum, 70 e 80. E, O filme que foi o Mundo de Andy eu assisti. Isso é um certo, não, mas documentário sobre esse filme, né? É isso? era para ser um filme, mas Aham. acaba meio que se tornando é uma pegada bem diferente, mas o que acontece é que ah, antes dessa antes dessa interpretação, ou depois, não lembro exatamente agora, mas depois dessa interpretação,
Jim Carrey dá uma entrevista, ele fala assim que ele, na verdade, ele entrava na frequência desse cara, desse comediante, já não é mais vivo. É como se ele se tornava o cara através da interpretação, através da entrega que ele fazia. Só que esse cara, o Andy Kaufman, ele tinha vários personagens. É como se fosse um Chico Anísio da vida, sabe? E aí é como se a cada personagem ele deixasse de ser Jim Carrey e se tornasse a vida a vida pura desses personagens que já não eram mais personagens, mas eram pessoas que viviam os seus momentos. E assim, o filme é muito doido porque dá pra ver com uma certa clareza que o Jim Carrey, tipo, ele abandona a sua própria identidade pessoal para viver uma identidade impessoal que, na verdade, é participante do todo, né? E aí é um momento que ele fala já numa entrevista, né, depois do filme, que ele fala assim, depois desse trabalho que foi muito intenso, ele meio que ele começou a se questionar. Ele entrou em depressão, na verdade. E aí depois na entrevista ele fala assim, putz, cara, se nessa vida aqui, se nessa realidade é tão fácil perder o Jim Carrey para uma depressão, por exemplo, de querer se matar, quem é Jim Carrey? Aí ele fala, Jim Carrey é só um ator. E eu tenho o prazer de deixar ele participar disso. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, caraca, é isso, é isso. É como se a gente estivesse aqui interpretando alguma atuação, né? O Guilherme não é o Guilherme, mas o Guilherme é um ator da essência de quem o Guilherme é. Aí de novo, a gente volta para aquela coisa do talvez o Guilherme Bicudo seja só um dos cacos do grande espelho. E aí, quando você participa de outros cacos, você se torna, né, você vai coletando ali os cacos e vai se tornando Uhum. e vai deixando a sua essência, quem sabe, Aham. transcender. Não sei se é essa a palavra, mas Lembra que é, o Caco veio do cocada, né? Daí eu falei Caco, Coca, Coca-Cola, daí você cola os cacos, né? Mas eu tava vendo que é muito interessante, assim, porque esse filme, o filme, não esse que você tá falando que é um documentário, mas o filme de ficção que chamava O Mundo de Andy, na época, assim, me marcou, foi um filme que me marcou muito, porque esse comediante, a característica que ele tinha é de ele fazer um papel tão vivo, de propósito, que ele confundia a audiência se ele estava sendo o ator ou não, ou se ele tinha se perdido. Então sim, sim, ele sim. manipulava o público, de certa forma, a acreditar né? Sim. E o que eu tava vendo que é muito interessante aqui, né? Porque ele nasce no dia 17 de janeiro, assim. Então, Aham, o 17, se você contar, é a frequência. É a 17º dia do ano, né? Tem esse 1, sim. 7. Então, Aham, esse 1 é como se fosse esse todo, porque é a frequência mais baixa. E esse aham. 7 é uma frequência que tem a ver com vazio, com nada. E, Sim, e, sim. e o Jim Carrey nasce no mesmo dia que ele, 17 de janeiro também. Que Os, doideira, os né? dois nascem no mesmo dia, de anos diferentes, né? E E. outra, quando ele foi convidado para fazer esse papel, Jim Carrey foi convidado e depois ele, putz, não sei se eu aceito, não sei se eu sei, enfim. Aí ele foi para um lugar onde tinha uma praia. Ele tava meio que refletindo sobre a vida e ele meio que disse assim, putz, ele tava se perguntando para dentro, é aquilo, né? Você se pergunta para dentro e você espera os sinais da confirmação se é ou se não é para você seguir aquele determinado sinal, aquele determinado espaço, aquele determinado quadrado que você já falou também num outro podcast aí para você dar aquele passo, né? No caso dele, ele estava querendo saber se ele deveria ou não aceitar aquele papel. Aí ele estava ali. Aí ele fala assim, será que ele fala mais ou menos assim, será que eu me conecto com o Andy nessa jornada? Aí ele olha assim, aí um golfinho pula, dá um mergulho assim, e pula, né, fora d'água, e aí ele entende que aquilo é um sinal, né, de que ele deveria sim, porque ele ficou observando depois e o golfinho não pulou mais.
E aí ele aceitou, embarcou na jornada e tal, e ele passa por todo esse processo, tudo, mas assim, é muito doido, cara. Aham, Parece, é. E o que eu, parece e que o que ele, eu, como ator, ele tá transcendendo, assim, é muito aham. foda. E o que eu vejo que é muito interessante, porque isso aconteceu com ele, mas já aconteceu com diversos atores. Porque ao não ter a gente não tem uma explicação estrutural para essa questão, né, de personagem, ator, e de perceber que isso é uma coisa da natureza da nossa realidade, a gente acaba vivendo isso como doideira, como esquizofrenia. Então, Aham, aham. realmente, ele é levado a um ponto em que ele surta. Ele Sim, surta, o Andy sim, Kaufman sim. surtou, o cara que fez, o Val Kilmer que fez o cara do The Doors, e tipo, tantos atores já surtaram, porque é como se fosse uma brincadeira, né? Mas como a gente Aham, não tem noção, porque a gente tá fazendo essa brincadeira de ser ator e personagem dentro de uma realidade em que a gente é ator e esse personagem. Então a gente chega na beira do negócio, na fronteira, e aham, explode. aham, Sendo que eu acho que a sugestão, assim, é que a gente pode aprender a fazer isso de propósito. De propósito uhum, quer dizer, eu aceitar e entender que existe essa estrutura e quando eu começo a viver isso dessa forma, assumindo, isso não é tipo se isentar de responsabilidade, tipo, eu sou só um personagem, não. Porque esse personagem, ele tem uma importância. Agora, essa importância é relativa. Então, sim. e a gente se confunde muito fácil de eu sou o personagem, então eu sou uma grande estrela. Então esse show é meu. E, e daí, Sim. e daí a gente se perde nisso também. Então é um caminho bem, assim, tênue, mas que a gente pode aprender a ler esse tipo de estrutura para não ter esse tipo de sofrimento, né? Que Exato, a gente só, exato, exato. e daí esses caras eles acabam tendo que viver isso para mostrar pra gente, né? De uma forma que poupe, né? Talvez as dores de muito, mas parece só que é uma fantasia também, parece que é uma brincadeira. Não fica uma coisa Uhum, clara, parece, nossa, o cara surtou mesmo, hein? uhum. E realmente Mas assim, é tão doido isso, porque quando ele encontra os pais quando o Jim Carrey encontra os pais do Andy, que ele vai fazer uma visita, né? E o pai do Andy reconhece ele, não como Jim Carrey, reconhece ele, Kaufman. E aí ele fica assim, cara, é incrível como. Ele fala assim, é incrível como. Eu não conheço Jim Carrey, mas eu conheço o Andy Kaufman. Ele não é Jim Carrey que tá aqui. Aí, enfim, só que assim, o Andy Kaufman parece que tinha, não sei, não sei, mas parece que ele tinha ele agia de forma, não sei se ele era autista, não sei se ele era, não sei se ele tinha alguma, sei lá, não sei, ele tinha alguma alteração mental, entendeu? Que eu, na atuação, do que eu entendi, sim. Porque, cara, ele era fora da curva. O cara, assim, ele vivia nessa dimensão física, mas ele vivia com a cabeça em outro mundo, entendeu? E aí é aquela coisa de não, é como se ele não tivesse no chão, assim, ele tava em outro nível, entendeu? E aí eu acho que entra aquela coisa de que você falou agora há pouco, de esses atores já mostraram pra gente o quanto a nossa mente pode explodir e quanto pode expandir e a gente se sentir totalmente perdido porque, cara, a gente não tá imitando ninguém, a gente não tá seguindo ninguém, a gente tá abrindo um outro, é como se estivesse realmente abrindo um outro, explodindo, criando um outro universo. E aí, como sem regras, sem manual, sem nada, a gente fica querendo voltar para essa dimensão aqui, entendeu? Onde você, tipo, sei lá, transcende e por algum motivo quer voltar para se sentir, entre aspas, normal, quem sabe, né? Mas eu venho acompanhando o Jim Carrey de lá pra cá, de outra forma. Eu nunca fui muito fã do Jim Carrey até esse filme que fez eu olhar pra ele com outro olhar, assim, e para mim faz sentido o que ele fala, entendeu? As coisas que ele fala. eu acho que não só ele viveu isso, assim, mas essa coisa que você está falando do Andy, dele ser fora da curva,
Eu acho assim, que é o que a gente acabou chamando correntemente aí de loucura. Sim, sim. Mas assim, a loucura é uma falta de capacidade de explicar coisas que essas pessoas elas estão vendo. Elas estão Tem. vendo coisas, só que elas não têm como traduzir para a realidade. A realidade não Aham, aceita. Então por isso às vezes a gente está conversando aqui e fala, a gente tá com um papo de louco, né? Não sei o que, não sei o que. Porque fica esse medo de a gente não ter a capacidade de traduzir coisas que a gente está percebendo. Mas você vê, né, que ou a pessoa ela vira louca, que é aquela frase, né, ela vira um gênio. Porque aham, ela consegue explicar o que ela vê, ela é um gênio. Ela não consegue, é um louco. Então. aham, aham. É uma coisa que todo mundo vive de certa forma, mesmo os mais aparentemente mais sãos assim, também Uhum. tem essas coisas que eles veem, só que isso está muito reprimido, né? Novamente, a não ter uma linguagem para explicar isso de uma forma estruturada. Então, é bem interessante que a gente falou aqui sobre muitas coisas, né? Espelho. Pra galera que tá acompanhando a gente, eu, obviamente, é até normal que a gente também se perca em certos assuntos, mas essa é a proposta, né? Essa, na verdade, é uma das propostas, de a gente mergulhar no desconhecido e deixar. Talvez a gente tenha até insistido em determinado momento, tipo, para ver até onde mais a gente poderia abrir. Eu me senti assim. Uhum. Mas eu acho que isso faz parte, é uma das propostas desse podcast. Tipo, você se permitir ir além do que a sua mente desconhece. Aí você vai tentando encaixar as peças. É que nem aquele. Sabe aquele joguinho onde você tem o quadrado, o Tetris. triângulo e. Não, 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 não. É um outro joguinho Não é nem jogo de tabuleiro, é de peças mesmo. Uhum. Que você tem o triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo, e você tenta encaixar num tabuleiro de plástico. Só que você tem que encaixar. Só que nem todas as peças encaixam direito. E é mais ou menos aquilo: a gente pega um assunto, olha, acha que é um retângulo, mas na verdade pode ser um quadrado, sei lá, ou um octógono, enfim. É um brinquedo antigo, inclusive, Uhum. da Grow. Uhum. Ah, Mas, a forma como eu vejo é que são coisas que estão assim, fazem parte da realidade de todo mundo, só que a gente ainda não tem uma linguagem corrente para falar disso, como se isso não fosse uma loucura, mas então o que eu vejo aqui é que conforme a gente vai estruturando isso, a gente tem mais facilidade para entrar de novo nesse tipo de assunto sim, sim. sem se perder, sem ter que ser o louquinho da, né? Sem ter Aham, que viver né, a esquizofrenia sei lá, do Jim Carrey, do Andy Kaufman e tudo, mas aham. normalizar isso, tipo, isso é normal, isso é uma coisa normal, não tem, Exato, exato, não, exato, exatamente, exatamente. mas beleza. Mas é isso aí, galera. Bom, obrigado aí por todos os participantes aí que estiveram com a gente. E, bom, a gente tá no Insta, tá no YouTube, tá aqui no Spreaker, tá no Face também. Quem quiser mandar aí alguma coisa pra gente, fique à vontade, beleza? Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Abraço.